Oi, eu tô aqui, tudo bem? Que bom que você acompanhou e chegou nesse terceiro vídeo da série do curso gratuito Ver para Entender como descobrir o desejo que existe em você. Então, nós vamos agora avançar e nós falamos no primeiro vídeo sobre os problemas da não identificação do desejo dominante, predominante de vida. Agora nós vamos caminhar, né, e falar sobre as soluções. Nós falamos no primeiro vídeo sobre os problemas, identificamos as causas e agora nós vamos adentrar um pouco mais, avançar um pouquinho mais na reflexão e vamos falar sobre as soluções para as 3 causas conflitantes da não identificação do desejo em nós. Muito legal que você chegou até aqui e vamos lá. Bem, então nós vamos agora nesse terceiro vídeo, vamos avançar e vamos falar sobre as soluções para os 3 problemas conflitantes por mim listados nesse curso gratuito Ver para Entender como descobrir o desejo que existe em você. No primeiro vídeo nós falamos, elencamos os 3 problemas que eu elegi como 3 problemas assim bastante perturbadores, decorrentes da não identificação do desejo em nós. E quais foram eles? A falta de reconhecimento em si, baixa conexão com o mundo e o andar em círculos. No segundo vídeo eu falei sobre as causas desses problemas. E agora, nesse terceiro vídeo aqui, a gente vai falar sobre as soluções bem pontuais para esses 3 problemas, para que você então possa olhar para a sua realidade desse momento e possa então partir desse ponto, uma proposta de reflexão, partir desse ponto e avançar, Uma coisa que eu garanto que vai acontecer é você não ficar parada no mesmo lugar. Certamente você vai refletir, você vai pensar e você vai tomar atitudes, e é isso que vai ser muito interessante. Esse trabalho todo é um trabalho de uma proposição, é uma proposta que advém de uma experiência viva, de uma realidade, de um caminhar. E eu vou então nesse vídeo aqui falar sobre as soluções e ao final vou deixar uma tabela bônus para vocês e compartilhar uma experiência bem assim viva, da identificação de um desejo, de um grande desejo genuíno em mim que era difícil de reconhecer, até de identificar, e que a partir do ponto que eu aceitei esse desejo, realmente a minha vida se transformou. Bem, então vamos lá, eu sou a Lê Calazans e vamos falar sobre as soluções. Sabe, me cansa muito ouvir, e ultimamente o que a gente mais ouve é isso, pessoas que falam e trazem problemas e falam de muitas questões, levantam muitas questões e apontam poucas soluções, quando não nenhuma, Por outro lado, as poucas pessoas ou as boas pessoas que apontam as soluções, elas se destacam. Então, por isso, elas têm toda a minha consideração. Eu tenho certeza que para você também é assim. As pessoas que falam sobre problemas, que conseguem trazer para você à luz as causas desses problemas e que apontam soluções, essas realmente são pessoas interessantes, pessoas boas no que fazem. E mais, quando elas mostram como fazem, você pode ter certeza que
essas propostas, né? Essa colocação, essa demonstração advém de muita experiência de vida. Experiência que não necessariamente está ligada a diplomas, a carreira, né? A carreira acadêmica, mas muitas vezes tem a ver com uma experiência viva, né? Uma experiência realmente que seja possível ser compartilhada, né? No dia a dia, na prática. Para mim, isso merece muita consideração e merece valor, né? E eu tenho certeza que quando vocês fazem isso também, são merecedoras de valor e de reconhecimento. Antes de eu pensar ou apontar as soluções para alguns problemas bastante conflitantes, né, da não identificação do desejo de vida, eu pensei em como eu deveria fazer, né, isso, como que eu deveria demonstrar isso, como que isso teria que ser passado, mas o que eu tinha certeza é que eu deveria fazer, né? Então, antes mesmo de pensar em como eu deveria instrumentalizar isso, eu pensei muito em que eu deveria fazer isso. Por quê? Porque eu quis dividir uma experiência de vida, né? Abrir um segredo, compartilhar, oferecer, né? E isso é colocar em prática a dádiva da partilha. Mesmo porque eu sei o que é estar com a vida empatada, o que é estar literalmente amarrada por não aceitar um desejo genuíno dentro de mim, né? Ou por não conseguir identificar esse desejo, por não conseguir ter sinergia com ele, né? É impressionante, isso às vezes acontece na nossa vida. Então você tem a percepção, você sente que alguma coisa está destoante, né? Você sente que aquilo não está batendo, porque você quer uma outra coisa, mas você não assume. Então é muito complicado. Agora, por outro lado, eu sei também, muito bem, o que é aceitar um desejo, se encaixar nele, né? E aí eu vou te dizer, é sentir a coisa correr lisa, é sentir a vida andar literalmente, né? É sentir realmente que tudo começa a fazer sentido. E isso é mágico porque você sente que você nasceu para aquilo. No vídeo 1, recapitulando, eu listei os problemas. E quais foram eles? A baixa conexão com o mundo, o não reconhecimento em si e o andar em círculos. No 2, eu falei das causas. Se você não viu, né, corra lá ver o vídeo 2 para você acompanhar e identificar, né, comigo as causas desses 3 problemas. E agora vamos partir para soluções. E como eu disse, uma coisa certa, parada no mesmo lugar você não vai ficar, né? Vamos falar então da baixa conexão com o mundo à sua volta. Esse problema que é terrível, né? É complicado você se sentir realmente numa situação em que você não se conecta, em que você não consegue sentir que aquilo é para você, ou que é seu, ou que te pertence, né? E isso, por incrível que pareça, pode ser solucionado com o simples girar da chave da sua mente. Você duvida? Então busque entender o porquê. Por que você está? Esse porquê, né? Tem acento. O porquê você está sentindo ou vivendo isso, né? Simples assim, né? Só que para isso você, claro, precisa ter coragem, né? Você precisa se questionar com coragem. E você tem que se perguntar por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou levando isso adiante se eu nem quero isso? Por que eu estou num casamento que não existe? Por que eu estou fazendo a coisa desse jeito há tanto tempo? Por que eu venho aceitando determinada situação durante tanto tempo? Esse problema da falta de reconhecimento, da baixa conexão com o mundo à sua volta, é uma questão que você pode solucionar muito facilmente quando você se questiona
do porquê você está fazendo o que você vem fazendo, se isso não está em sintonia com o seu desejo predominante de vida. E como eu disse, é um exercício de coragem, né? É um exercício que exige muita coragem, porque para elevar a sua conexão com o mundo e com o ambiente pode suscitar rompimentos, né? E você precisa estar preparada para isso, né? Então você muitas vezes precisa romper com velhos paradigmas, quebrar barreiras limitantes, ou mesmo você mostrar, né, e você demonstrar para as pessoas à sua volta e para o mundo que você pode. Isso implica ter coragem, né? Mas tente. Você pode também partir do questionamento no sentido contrário, né? Se isso tá muito difícil de aceitar no primeiro momento, ou de começar por esse fio da meada, você pode enumerar o que não te faz feliz nesse quesito da baixa conexão e pensar o porquê está acontecendo isso, né? Então eu tenho certeza que, como 1 mais 1 são 2, que você está se relacionando com o fato, com a situação, de maneira equivocada. Ou seja, você faz, você pratica, mas você não sente, você não se envolve e você não ama isso que você está fazendo, realizando. Então, isso vai gerar, consequentemente, sem dúvida, uma baixa conexão com o mundo, né, à sua volta. Então, a solução para isso é o questionamento sincero, corajoso, que tem a ver com o porquê. Por que eu estou fazendo isso agora? Desse jeito, dessa forma? Por quê? Né? Por que eu me encontro nessa situação? Bem, o segundo problema é que é a falta de reconhecimento em si. Uma boa solução, né? Eu até coloquei um unguento de alívio, né? Um remédio, né? Você sabe onde está? Está em você, na sua história de vida. Isso mesmo, quando você reconhece a sua origem e sabe que o que você é a bagagem de tudo que te foi dado como herança de uma história de vida, você se reconhece e isso transborda, você finalmente aceita, isso transcende, isso vaza pelos poros, é impressionante. Então, quando você aceita a sua origem, você pega a sua origem como uma herança, uma bagagem de honra, né? Você se reconhece e aí as coisas começam a fluir naturalmente na questão do reconhecimento de si, do outro para com você, do outro para com méritos, para com os seus méritos pessoais, né? Então, se você olhar para essa questão problemática e conflitante da falta do reconhecimento em si e apontar uma solução para isso, a solução está no reconhecimento, na aceitação da sua história de vida. O terceiro e último problema conflitante é a andança em círculos. E eu disse aqui como isso é ruim, como isso incomoda e como isso dói até, porque pode ser um subterfúgio pra gente, né? Para você pode ser um subterfúgio, você andar em círculos, fazer uma coisa aqui, outra ali, dá a impressão que você está fazendo muita coisa e na verdade você não está fazendo coisa alguma, né? Você não está apontando a sua vida para uma direção certeira, né? Você pode nesses momentos estar até adquirindo uma certa experiência, um determinado conhecimento, mas você não vai para frente, você não caminha, né? E fica claro, uma pessoa que circula em círculo, corre atrás do próprio rabo, ela não consegue mentir para ninguém, a não ser para ela mesma. Ela não avança. E uma solução plausível, infalível para isso é traçar metas plausíveis, alcançáveis para a sua vida. Que são plausíveis? Alcançar metas que sejam realistas. Mas a partir da onde? Né? Onde eu começo? Eu começo a partir do reconhecimento do meu desejo. Então não adianta nada eu pensar numa meta, eu estabelecer uma meta a partir de algum objetivo, se eu não reconheço o desejo. Porque aí eu vou fazer tudo novamente andando em círculo.
Eu acho que quando der agora, no final, o meu exemplo pessoal de um alcance, né, de um desejo predominante que eu tinha dificuldade de aceitar, vai ficar muito claro tudo isso. Bem, quando você quer essa questão do andar em ciclo, né, porque quando você reconhece, você parte do ponto do seu desejo, você sabe onde ir e mais, você arruma um jeito de como ir, você vai, né? Então o cerne todo, a sua bússola é o seu desejo predominante de vida. Bem, nesses 3 vídeos, então, nós aprendemos o quê? Que os problemas conflitantes, né? Nós listamos 3 problemas difíceis, né? Encrencados aí, da não identificação do desejo em nós. Você entendeu as causas deles e você, então, aprendeu aí algumas soluções para você colocar na prática. Eu vou deixar aqui, né, uma tabela bônus. Olha só, essa tabela bônus tem mais problemas, vários outros problemas. Tem problema como falta de agilidade na tomada de decisões, a falta de foco de objetivo para traçar metas pessoais, né? Então tem outros, a falta de autenticidade diante das adversidades da vida. Tem as causas para todos eles, eu listo as causas para esses problemas e aponto as soluções para todos. Então essa é uma tabela bônus, que é um pouco mais extensa, vamos dizer assim, que os 3 problemas que eu apontei, né, os maiores problemas da não identificação do desejo em nós. Essa tabela bônus, ela é um pouco mais ampla, vai te ajudar a ter um panorama um pouco maior. E agora um exemplo vivo para mim, né, pessoal, que foi a questão da maternidade, né? Eu sempre tinha, né, desde muito mocinha, uma certa formação de imagem, uma intuição pessoal de que a minha felicidade, grande parte da minha felicidade estaria quando eu fosse mãe, eu encontraria quando eu fosse mãe, e eu queria isso. Eu achava que eu queria isso, porém eu não reconhecia isso, né? Então eu não reconhecia, assim, principalmente quando eu pensava na questão da maternidade vis-à-vis com a minha carreira, né? Então eu adiava. Imagina, eu não vou conseguir ser mãe e ao mesmo tempo avançar no que eu quero fazer, eu quero me aprofundar em determinada coisa, eu não quero. Então, assim, na verdade não é maternidade que eu quero agora fazer outros projetos, outros cursos, eu quero fazer outras coisas na vida, viajar, etc. Daí, só que aquilo era um conflito com o meu desejo, né? Eu tinha um conflito da não aceitação com o meu desejo. Depois foi a questão que pega para toda mulher, que é o relógio biológico, né? Então o tempo ia passando e eu com aquele osso duro de roer, né, para resolver aquele problema, para resolver, o tempo passando. E em contrapartida, a dificuldade de encontrar, de me relacionar com uma pessoa que valesse a pena, né? Uma pessoa que encarasse esse projeto de vida comigo e que de fato pudesse ser elegido por mim como um bom pai, né? Então, que é um conflito para a grande maioria das pessoas, das mulheres. Mas o fato é que, na verdade, eu não conseguia encarar esse desejo de verdade, eu não conseguia assumir esse desejo para mim, né? Então eu desviava dele e isso me causava uma profunda tristeza, né? Me causava uma tristeza que excedia a questão de pensar no meu relógio biológico. Então quando vinha porque vinham muitas, né? Uma questão do relógio biológico era uma delas. Então quando chegava essa coisa do tempo passando, eu entrava simplesmente em desespero, em pânico,
Por outro lado, eu falava, não, mas não é bem isso. Eu achava até esquisito uma mulher moderna, né, assumir o desejo que na verdade queria ser mãe. Olha só, eu achava, né, eu tinha essa barreira, né, esse pensamento limitante. Até que com 39 anos de vida, né, já nos últimos minutos do segundo tempo, eu engravidei. E aí eu tive a minha filha aos 40 anos. Quando eu tive minha filha aos 40 anos, eu tinha ainda o problema da não aceitação desse desejo. Olha só, então, por outras questões também biológicas até, eu tive depressão pré-parto, tive depressão pós-parto, até ela ter os 3 meses de vida, e depois refletindo, buscando apoio, lendo muito sobre isso, né? Eu busquei muito conhecimento em vários livros de especialistas e também terapia. Eu cheguei à conclusão e descobri que o grande conflito era não aceitar esse desejo que teve sempre dentro de mim. E quando eu aceitei que sim, eu nasci para isso, o meu mundo mudou, simplesmente. A minha carreira profissional deslanchou. Coisas que eu tinha medo de assumir simplesmente vieram porque eu busquei. Então, assim, o fato de eu querer ser mãe 24 horas e gostar disso fez com que eu fosse abrir uma empresa minha, trabalhar com as coisas que eu gosto, que eu sempre gostei. Então a minha carreira simplesmente deslanchou a partir da aceitação de um desejo. Outros aconteceram concomitantemente. Então eu acho que esse exemplo é um exemplo assim, bastante elucidativo e importante, que vai ajudar você aí também a pensar sobre o seu. Só que a partir de agora, claro que é possível sempre você ir além, né? Então, a gente falou no primeiro vídeo sobre a identificação, os problemas da não identificação do desejo, listamos no segundo vídeo as causas, falamos agora sobre as soluções, você já tem uma tabela até amplificada aí para você ampliar os horizontes, aumentar o seu cenário, né? E ter uma possibilidade, uma proposta efetiva e clara da sua caminhada pessoal, mas é possível ir além. É possível fazer um mergulho em si mesma, com uma técnica clara, simples, muito fácil de aplicar, que propõe um passo a passo num trajeto que eu chamo de um trajeto realmente mágico, porque ele vai te levar a descobertas maravilhosas, e isso está ao alcance da sua mão, né? Ao alcance das suas mãozinhas aí, simples assim. Basta você clicar no botão aqui embaixo e descobrir o desejo que existe em você. É isso, eu desejo um caminho lindo, de descobertas incríveis, de realizações maravilhosas, e que vocês sejam então muito felizes. Um beijo.